Olá pessoal, tudo bem? Venho hoje com mais uma pílula sobre Eric Wagner. Vamos tratar do problema do lugar comum. Tá? No livro Hitler e os Alemães, o Wagner vai tratar de algo que ele chamou de lugares comuns. Né? Basicamente, para analisar o problema da ascensão de Hitler ao poder, ele vai desconstruir uma coisa que ele chama de lugares comuns, que tem muito a ver com a falácia, com a falsa opinião, né? Com a opinião, digamos assim, que está espalhada no debate público e que impede de você analisar corretamente os problemas. Né? Então, o lugar comum é aquele símbolo corrompido, né? O símbolo opaco, o símbolo vazio, são os falsos conceitos, tudo isso são os lugares comuns que nós temos que remover para poder enxergar. Um dos problemas que o Wagner sempre colocou é que o ambiente de discussão pública estava tão intoxicado pelas ideologias que era impossível você olhar corretamente o problema. Né? E um símbolo comum, um lugar comum que eu vou tratar aqui é o problema do passado indomado, tá? Que era o mote, digamos assim, do Hitler e os alemães. Então, em 1965, o Wagner estava fazendo umas conferências sobre ciências políticas e ele identificou que o problema central do alemão daquela época era entender como foi possível a ascensão de Hitler ao poder. Então, em 65, as elites alemãs não tinham ainda claramente dado demonstrações que tinham entendido como isso tinha acontecido, a ponto de deixar o mundo inteiro com a tranquilidade que aquilo não poderia acontecer novamente. Algumas pessoas, alguns intelectuais na época, chegaram a sugerir que eles não sabiam ainda como tratar o fenômeno do nazismo, não sabiam ainda estudar apropriadamente. Ora, eles ressaltavam muito o lado humano do Hitler, ora de menos, e uma série de problemas. Então, que o nazismo era um problema de um passado indomado. Então, essa é a expressão que surgiu. E o Wagner vai dizer que não existe passado indomado. O passado já passou. Existe presente indomado. Por você não entender o presente, não dominar o presente, você não tem o domínio do passado. Porque, como diz o Wagner, houveram pessoas na década de 30 que no meio do nazismo dominaram o presente. E ele dava o próprio exemplo pessoal dele. Ele, Eric Wagner, dominou o nazismo enquanto o nazismo era presente. Dominou no sentido de compreender o que era o nazismo e aonde ele ia chegar. E houveram outros, como Karl Klaus, Thomas Mann e tantas outras figuras da Alemanha, que morreram até naquela época, muitos perseguidos pelo nazismo, que compreenderam, digamos assim, o tamanho do mal. Então, para aqueles era um presente domado. Então, o domar para o Wagner era justamente você sair do lugar comum, da falácia, na direção da verdade, na direção do conceito correto, da descrição correta. Quando você sabia descrever corretamente um problema, você tinha dominado esse problema. Não a ponto de ter a resposta, mas entender que aquilo era um problema. Então, o passado indomado se tornava um presente indomado dessa forma. Um exemplo para ilustrar isso é uma iluminação do profeta Ezequiel na Bíblia. Né? Tem um momento que ele fala que como é que eles tinham permitido, né? O Senhor, Ezequiel, digamos assim, trazendo a mensagem de Deus, Deus coloca o seguinte problema: como é que vocês deixaram com o provérbio que diz que o homem que comeu as uvas podres e os filhos ficaram com o dente apodrecido? E ele diz: eu não permitirei, né, que esse provérbio passe. Então aquilo era ou seja, Deus estava dizendo claramente, isso é um lugar comum. Essa história que o que o pai fez, o filho vai pagar, isso é um lugar comum. A responsabilidade é individual. Aquela coisa de que até sua sétima geração vai pagar, não sei o quê. Deus está dizendo, ó, não é assim não. Está ali, primeiro os profetas falaram isso, mas isso não é o entendimento correto. O entendimento correto é que você é responsável pelas suas ações, por aquilo que você faz. Então, em 580 a.C., o profeta Ezequiel tinha dominado o presente e, por consequência, dominado o passado, porque ele tinha entendido que a culpa era individual. E como o Wagner mostra, na década de 60, na Alemanha, muitos alemães ainda não tinham entendido isso e estavam lá tratando da questão da culpa coletiva, que colocava ou os alemães todos igualmente culpados pelo nazismo, ou nenhum deles culpado, foram todos enganados pelo Hitler. Então,
O passado só é indomado quando o presente é indomado. Essa é uma pílula que o Eric Wagner nos traz no livro Hitler e os Alemães. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta. Em algum lugar dessa página aqui tem um botão para curtir, para que a gente possa prosseguir no trabalho e ter sempre esse feedback.